É, bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa terceira mesa, né, de comunicações. É um prazer aqui receber os três comunicadores. Pedro Ramos Dolabella Chagas, esse eu já conheço há mais tempo, da Universidade Federal do Paraná, do curso de Letras, né, que vai apresentar o título que eu tenho aqui, você não mudou, não, é Teoria Cognitiva do Romance, proposta de modelo epistemológico, certo? É, e depois, em seguida, vamos ter a apresentação do Anderson Fornato do Vale Fonseca, que é aí você, Anderson, que é aluno lá do meu programa da Universidade Federal de São João del Rei, e que vai fazer a apresentação intitulada Colônias de Organismos são casos limítrofes de consciência. E, por fim, o Felipe Eleutério, da Unesp, deixa eu ver, aí você, Felipe, que vai fazer a apresentação intitulada Uma abordagem epistemológica sobre o conceito de pessoa, perspectivas externalistas sobre como nos reconhecemos como pessoas. Então, enfim, os temas prometem e vou dar início, pedir para cada vocês aí fazerem apresentações de 20 minutos, né? Então é curto mesmo, está sendo assim para todo mundo, as mesas redondas também, 20 minutinhos e depois que os três falarem, aí eu vou abrir a sessão então de debate para todos. Então vamos começar pelo Pedro. Vai lá, Pedro, fica à vontade. Legal, obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado a todo mundo. Adoro estar de volta aqui nessa coletividade, né? Eu queria frequentá-la ainda mais, mas sempre que eu posso eu apareço. E, no geral, com essa intenção de plantar a literatura como objeto regular de discussão aqui. Tem motivo para fazer isso que tem a ver com a minha disciplina. Eu sou dos estudos literários, tenho formação em filosofia, mas trabalho na letras. O fato é que as teorias da literatura mais interessantes que apareceram nos últimos 20 anos são cognitivas, 20, 30 anos. Um trabalho que tinha sido interrompido lá nos anos 70, né, quando ainda as primeiras teorias da leitura começaram a ser produzidas, mas ainda num diálogo, sei lá, com a fenomenologia do Ingarden, umas coisas que depois foram ficando para trás, esse trabalho foi interrompido. E acho que com o impulso aí da neurociência, da filosofia da mente, dos anos 90 para cá, o fôlego foi renovado e tem muita coisa interessante acontecendo. Basicamente, eu, assim, Marco Aurélio falou do título da minha fala. Ah, que horror! Né? Se fosse hoje, eu daria outro título. O título é esse mesmo, mas eu adoraria mudá-lo, porque eu não vou falar do romance especificamente aqui, eu vou falar da narrativa escrita de ficção de maneira geral e sei lá. Mas o negócio é o seguinte: eu tenho uma ideia aqui para trazer para essa audiência e vamos ver como é que essa conversa vai. Que tipo de conversa isso vai gerar no final? É porque, assim, a minha intuição é que finalmente no primeiro momento, então, quando teorias cognitivas da literatura começam a aparecer, elas são teorias da leitura. Então, elas são basicamente, estão tratando de como a mente do leitor processa esse tipo de estímulo informacional específico, que é um texto narrativo, é um texto de ficção. Né? Então, assim, a gente pode, primeira coisa, né, para retomar um tópico que o Marco levantou agora há pouco, podemos entender que o que existe ali é um processo comunicacional que demanda, né, explora predisposições e capacidades cognitivas que nós desenvolvemos para a comunicação de maneira geral. Então, assim, em geral, a escrita se adapta às capacidades cognitivas que lhe preexistem. Então, evolutivamente foi isso. E a ficção também, quer dizer, ela de acordo com as teorias mais interessantes que têm saído, ela não apela, ela não demanda capacidades cognitivas próprias, ela explora capacidades cognitivas preexistentes, senão ela não teria nem feito tanto sucesso assim. Ao mesmo tempo, você tem um tipo de estímulo enorme à imaginação, peculiar, porque na verdade você está entrando ali no mundo ficcional, você está conhecendo personagens pela primeira vez, você está entendendo como é que esse mundo é construído e é ordenado, o que dá coerência para esse mundo, dos aspectos morais que estruturam até aquilo ali, até os aspectos materiais. Você está lendo assim um livro de fantasia ou de ficção científica, você sabe que coisas podem acontecer ali que são de outra ordem e você tem que passar, gastar. Existe um esforço cognitivo sério para entender o que é esse mundo em que você está entrando. Então, existe um tipo de estímulo à imaginação que é muito peculiar.
O negócio todo, então, é que essas teorias da leitura, no primeiro momento, elas estavam preocupadas. Bom, elas eram isso, teorias da literatura como teorias da leitura, e a gente sabe que a leitura é o lugar da variabilidade máxima. Não existem duas leituras iguais do mesmo texto. Não existem duas leituras do mesmo texto que sejam iguais, mesmo feitas pelo mesmo leitor em momentos diferentes da vida. Quer dizer, as nossas memórias mudam, o aporte que a gente dá para pegar um gancho com a fala anterior da Diana. Não existe relação passiva com a leitura, que existe uma solicitação constante do texto, a nossa ação interpretativa e a nossa resposta imaginativa. Então, a leitura é esse lugar da variabilidade máxima. Então, no primeiro momento, as teorias cognitivas da literatura, elas estavam indo longe na descrição teórica, e nesse sentido universal e abstrata de processo de leitura. Mas, se a leitura é, então, tão variada assim, elas não conseguiam responder no primeiro momento, essas teorias. Como é que a gente parte, então, desse tipo de modelo teórico para a interpretação dos textos, naquilo que ele sente específico? E esse é um santo graal para quem trabalha nos estudos literários. Quer dizer, como é que você pode pegar uma teoria qualquer que dê conta de como a leitura acontece? Vamos entender assim, né, que literatura não é escrita para acadêmicos, ela é escrita para o público, ela é escrita para gente que não vive disso como eu, né? Então, assim, se a gente consegue uma teoria que coteje esse tipo de função e motivação da escrita da literatura, mas, ao mesmo tempo, consiga iluminar aspectos do texto que satisfaçam, então, interesses históricos, críticos, que são da nossa disciplina, isso aí é o céu, né? Isso aí é o ponto de chegada ideal para os estudos literários, porque é juntar uma teoria forte da literatura com a atividade da crítica literária. E é o problema. É o problema porque, assim, se essas teorias são baseadas aí, elas partem disso que é o campo mais, no limite, impreciso, que é o da leitura, mais dificilmente cientifizável. Como é que a gente parte disso para falar coisas consistentes a respeito do texto, em última análise, sobre intenções autorais? Não, o que esse autor quis fazer ao produzir esse texto dessa maneira no que ele tem de específico? Bom, eu acho, tá, a minha impressão é que convergências interessantes têm acontecido nos últimos anos entre a semiótica, certo tipo de semiótica antropológica. Eu penso aí no Paul Krugman, um cara super interessante, que está cruzando a semiótica com a fenomenologia, está chegando em resultados bem legais. Existem claro, a teoria da relevância. A teoria da relevância vai estar estudando aí como é que, no caso, o que me interessa, como é que o autor, então, ostensivamente codifica no texto aquelas informações que vão ser mais importantes, mais indispensáveis no limite, para a interpretação daquele mundo ficcional. Então, por exemplo, aquelas informações que vão contar como verdadeiras naquele mundo ficcional. Exemplo básico, né? Capitu traiu Bentinho? Eu não sei. Ela se casou com Bentinho? Ah, isso é verdade. É verdade naquele mundo ficcional. Então, existe uma série de informações que são ostensivamente codificadas no texto, porque elas são imprescindíveis. A gente sabe que muito do que existe de mais interessante vai estar lá colocado como sugestão para inferência interpretativa, para o pensamento abdutivo do leitor. Em todo caso, se a gente pode falar de intenções autorais, deve ser possível reconstituir duas coisas. Primeiro, e as duas são cognitivamente implicadas. Primeiro, o tipo de leitura que está sendo produzida aqui. Quer dizer, a gente sabe que não é um caso só de interpretar conteúdos do texto, mas essa leitura tem que tipo de fluência, que tipo de ritmo, que tipo de cadência. Como é que ela está solicitando a imaginação preditiva do leitor? Ou seja, que tipo de efeitos de antecipação, de suspense estão sendo criados em relação a conflitos que o leitor vai aprender a identificar no texto? Essa narrativa, ela é nervosa, ela é lenta? Como é que é a dilatação temporal, né? Coisas que tradicionalmente foram estudadas como elementos composicionais, estruturais, a serem estudados no aporte, no limite gramático, hoje estão sendo estudadas como efeitos de leitura. Então, essa é uma primeira coisa para ser estudada. E a segunda coisa, mais próxima da interpretação mesmo do texto, eu entendo que a semiótica tem dado um aporte bem interessante para a gente entender como é que
o uso de signos relativamente emblemáticos em diálogo com ontologias. Vamos pensar assim naquele pano de fundo do Searle, né? Esse conjunto de pressupostos compartilhados sobre o que o mundo funciona, numa gama muito variada de aspectos, né? Assim, morais, epistêmicos, doxásticos, seja lá o que for, que são relativamente reconstituíveis historiograficamente e sociologicamente. Ou seja, para falar de novo de Machado de Assis, a gente, bem ou mal, sabe que ele estava escrevendo para certo tipo de público, em certo lugar, em certo momento da história. E pelo tipo de referência que ele faz no texto à sociedade brasileira, a aspectos da nossa estruturação social, relações políticas, relações de gênero, bem ou mal, a gente consegue reconstituir algo das ontologias compartilhadas entre autor e público. A partir do uso de signos relativamente emblemáticos, a gente vai adquirindo alguma solidez maior na atribuição ao autor de intenções autorais quaisquer, visando a produção de certo tipo de efeito que a gente, bem ou mal, pode especular que está ali acontecendo. A gente tem que admitir, pelo tipo de verbo que eu estou usando aqui, né? O primeiro advérbio, relativamente, a gente pode especular uma grande contribuição irônica, eu diria, dessas teorias cognitivas da literatura para a interpretação da intenção autoral é um certo relaxamento. Quer dizer, a gente abdica da ambição de fato, chegar àquilo que um autor quis fazer, aquilo que um autor quis dizer. Isso é quimérico, isso aí é, como em qualquer ato de comunicação, reconstituir fidedignamente, literalmente, intenções de comunicação pós-fato é um negócio maluco. Ainda mais a gente está falando de textos, de processos de comunicação entre um agente, né, da comunicação, o autor da comunicação, que está apartado da gente no tempo, no espaço, na língua, seja lá o que for, mas ainda assim, diminuindo as ambições daquilo que a interpretação poderia querer buscar, a gente pode estar cada vez mais instrumentalizado para, de maneira aproximativa, começar a entender o modo de leitura que textos podem querer produzir a partir da análise do manejo aí de signos e do tipo de estímulo à cognição corporificada dentro do tipo de escolha pelo gênero. Quer dizer, vamos entender outra coisa importante, a teoria recente, quer dizer, o gênero literário é entendido como um modo de produzir literatura que explora certas capacidades cognitivas do leitor e, ao mesmo tempo, condiciona cognitivamente a leitura. Ou seja, se você está lendo um romance do século XIX, você pode esperar o apelo a certas convenções relativas ao amor romântico que são da literatura daquela época. Então, o leitor daquela época tinha lá certas expectativas sobre como um ato de aproximação romântica entre um homem e uma mulher poderia acontecer naquela sociedade, e já haviam modelos de história que o autor com os quais o autor bem ou mal dialogava e queriam condicionar o tipo de expectativa que o leitor teria em relação aos estados futuros daquela história contada. Então, tem uma série de coisas que estão ajudando a gente a se aproximar daquilo que, bem ou mal, a gente pode chamar de intenção autoral, entendida como um ato de comunicação visando certo tipo de efeito mental no leitor. Como resultado parcial desse tipo de investigação, eu já escrevi 2 artigos que são tão recentes, que estão submetidos aí à avaliação de 2 publicações, não saíram ainda, 2 com a Anne, que é Anne Moreira, me orientando de doutorado, e o outro, um deles, com uma parceria ótima com o Leonardo Almada, que é da filosofia da Federal de Uberlândia. A gente vai estar organizando uma convite geral aqui, uma edição da revista Autonomia da Federal de Pernambuco sobre literatura e cognição para o 2º semestre do ano que vem. Estão todos convidados, mas eu divulgo isso no momento oportuno. E a gente está trabalhando o Dom Casmurro, né? Vou falar dos títulos aqui desses 2 artigos. O primeiro é o seguinte: como é que noções de complexidade, priming e mind reading podem ser usadas para discernir padrões de composição textual entre as obras da primeira e da segunda fase do Machado de Assis.
Então, como é que existe um direcionamento à complexificação dos estímulos lançados ao leitor, né? A organização daquilo que ele está lendo, de maneira que na segunda fase do Machado de Assis a gente tem um curso de processamento cognitivo cada vez maior, porque a quantidade de informações a serem agregadas no quadro e processadas conjuntamente, isso, leitura de estados mentais de personagens, intenções veladas de personagens, sinalização de estados mentais a partir da descrição de movimentos, de gestos, de padrões de comportamento, como é que mil elementos são agregados no mesmo plano da composição à medida que a obra do Machado de Assis avança, né? E um artigo mais recente, que é sobre a produção de ironia na segunda fase do Machado de Assis, tentando explicar por que diabos Machado de Assis demorou a ser entendido como um escritor irônico, apesar de ser muito óbvio atualmente, mas a gente está entendendo, tentou descrever como Machado de Assis usa a ironia como um instrumento de apresentação de elementos do enredo nos romances da segunda fase, e não como um instrumento de comentário sobre informações que o leitor já conheceria sobre o mundo ficcional, que era o típico da primeira fase. Ou seja, na segunda fase, a ironia vai se tornando um instrumento de apresentação de elementos importantes para a história, o que demanda que o leitor tenha que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Entender que algo está mudando na história e entender que isso é comunicado ironicamente. O custo cognitivo disso é muito maior, então a percepção da ironia do Machado de Assis demandou, na verdade, uma mudança de ontologias, né? Uma mudança do pano de fundo de leitura da literatura, que na segunda metade do século XX passou a ter cada vez mais a ironia como uma instância de elogio. Então, quando a crítica literária, de maneira geral, começou a caçar mais ironia nas obras e valorizar isso mais, o Machado de Assis foi reconfigurado como autor. Então, no plano, no presente da publicação, ele estava fazendo algo que era muito ousado. Enfim, para onde eu tenho encaminhado o meu diálogo? Eu não sei se eu estou falando rápido demais, porque eu estou aqui nervoso com o tempo. Eu tenho quanto tempo aqui de apresentação? Acho que está tranquilo, você tem 15 minutos, né? Ainda 15 minutos? Não, 15 minutos que você já Já falou, tem 15 claro. minutos. Você foi Puxa. rápido, mas nem tanto. Tá bom. Mas, então, eu tenho encaminhado para isso. Eu acho que, apesar dessa vagueza aparente, no primeiro momento, sim, essas teorias cognitivas falavam muito sobre a leitura, mas pouco sobre o texto. Eu acho que esse cenário está mudando e a gente tem um campo de pesquisa promissor para identificar, para uma análise textual baseada em teorias cognitivas, o que era meio que impensado uns 10 anos atrás. O último ponto que eu prometi no meu resumo, e quase não vou cumprir, vou só mencionar aqui, é que eu entendo também que funções evolutivas da ficção, e são várias, né? Quem tem trabalhado isso bem, eu acho, da maneira... Olha, me parece pouco especulativa porque não exige muito da narrativa, tá? O Robin Dunbar, por exemplo, quando ele fala da importância da linguagem na evolução cultural humana, ele fala da produção da narrativa como construção de mitos coletivos, uma produção retórica, né? Uma instância de convencimento. Isso, Hugo Mercier e Dan Spieber têm trabalhado muito sobre isso. Como é que narrativas podem produzir jogos que são interessantes por si mesmos. Quer dizer, existem várias funções evolutivas da narrativa, a gente pode falar mais sobre isso depois, que eu tendo a achar que continuam sendo, estão lá desde sempre, continuam sendo atualizadas ao longo da história da ficção. Então, nesses termos, se romances, contos são ficções narrativas, eles vão apelar a potências da narrativa que são ancestrais, não são de desenvolvimento recente na história da literatura. Então, tendo a achar que existe uma contribuição possível do estudo das funções evolutivas da ficção para análise de intenções autorais específicas, né? Se eu posso pressupor que, em geral, narrativas tendem a ter tal tipo de motivação e visar tal tipo de efeito, eu estarei mais próximo, se eu admito isso, de tentar buscar esse tipo de efeito de motivação na literatura, bom, ao longo da história, que inclui o presente, de maneira a conferir precisão a intenções autorais alegadas aí dos autores que eu estive analisando. Eu, na verdade, assim, estou colocando um quadro de pesquisa, eu espero falar mais dele
trazendo mais resultados de pesquisa no próximo encontro, né? Tomara que presencialmente, quem sabe na Ampof esse ano, enfim, eu estava assim, só querendo colocar uma discussão mesmo. Obrigado, é isso aí. Obrigado, Pedro. E Ampof ano que vem, né? Calma lá, esse ano já acabou, eu diria. Eu falei esse ano? Não, É, eu já tô no ano que vem, cara. Já tô assim, mandando o carro para o concerto para viajar para Belo Horizonte no Natal. Então minha cabeça está em 2022, já ano que vem, beleza. não, mas ano que vem na Ampof vai lá, então leva seus resultados. E só um comentário rápido antes de eu passar para o próximo. Eu imagino que você deva ter gostado bastante da apresentação da Diana. E eu acho que você deve ter interesse nesse livro que ela acabou de lançar com o Gomila, né, esse de 2021, porque você mesmo está interessado nessas bases aí, tal, da ficção, de uma forma mais ampla, não mais só do romance, que sempre foi a sua área, né, mas da ficção, e como se fosse essa base mesmo, sei lá, eu diria filogenética quase, de habilidades que estão por trás aí dessa própria compreensão e interpretação depois do romance, né, que vai ser sua área. Mas, enfim, eu vou deixar aqui para a gente discutir depois. Vou passar a palavra para o nosso próximo comunicador, Anderson. Cadê você, Anderson? Aqui. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou ver se consigo compartilhar aqui o meu slide. Caso não, o Caio compartilha para mim. Deixa eu ver. Eu entrei com duas contas diferentes, tá bom? Estamos vendo. Tá, obrigado. Então, a minha comunicação é relacionada à conclusão, basicamente, da minha dissertação. Então, aqui o que eu vou propor é uma reflexão dentro da abordagem do panpsiquismo. A questão que eu quero colocar é se colônias de organismos teriam casos limítrofes de consciência. Tá? Bem, o panpsiquismo é essa visão de que os constituintes básicos do universo eles têm propriedades mentais, sejam ou não parte de organismos vivos. Segundo Nagel, ela se baseia em 4 premissas. A primeira delas é a da composição material, a de que organismos são sistemas materiais complexos, compostos inteiramente de entidades físicas, combinadas de uma forma especial. É nessa premissa, a da composição material, que se centraliza a minha dissertação. A relação entre essa premissa e as outras 3, a do antirreducionismo, da antiemergência e do realismo, leva à conclusão que as propriedades mentais do organismo estão fundadas nas propriedades mentais dessas entidades físicas. Mas a primeira premissa da composição material, ela é muito complicada dentro da teoria do Nagel. Ela é, diríamos, o calcanhar de Aquiles da teoria dele. Bem, Anderson, desculpa te interromper, é que a sua apresentação está muito pequenininha, eu não consigo enxergar nem numa tela grande. Deixa eu ver então aqui. Tá pequeno mesmo. Clica ali embaixo para fazer o modo apresentação que vai aumentar. Sabe, ali no PowerPoint, embaixo ali onde tem um desenho tipo do painel. Eu acabei de clicar. Não sei se está atrasado aí para aparecer para vocês. Deixa eu ver. Engraçado. Você está usando outra tela? Não. Então, vou pedir que o Caio, então, compartilhe. Porque, para mim, não, pelo visto, não está indo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu faço para sair. Vou tirar aqui. Eu vou descontar o seu tempo de problemas técnicos, mas aqui me parece que o problema deve ter sido que você compartilhou o programa ao invés da tela. E aí costuma dar esse negócio. Aí você põe reproduzir agora, acho que vai.
Não, não, você fechou. Você É o colocou Caio, né? introduzir ali. Ah, foi o Caio? Pedi para o Caio agora compartilhar, porque se comigo não funcionou. Ah, agora deu certo. Pode Sim. ir. Perfeito, Anderson, muito obrigada. De nada. E desculpe. Bem, o segundo slide, Caio, por favor. Bem, então, assim, no combinacionismo psiquista, né, a consciência do todo é uma mera combinação dessas partes aí, das relações entre elas. Essa visão do combinacionismo psiquista está embasada nessa ideia da composição material. Próximo slide. Bem, e aí está a grande questão relacionada a esse problema. Como é que essas microentidades, com microexperiências, elas podem ser combinadas para compor macroexperiências de macroentidades? Haveria, então, dois problemas relacionados a ela. Pode passar para a próxima. Dois problemas. Primeira questão é que essa diferença entre o nível macro e o nível micro, ela é um tanto vaga, né? A gente, se pegarmos o argumento, né, da mente chinesa, lá, do Ned Block, a gente pode dizer que os indivíduos que compõem essa mente são macros em relação às entidades físicas, mas são micros em relação à mente na ação que surge. Como a diferença entre microentidades experienciais e macroentidades experienciais não são claras, então a gente pode considerar que pode haver um caso limítrofe, em que é difícil determinar se uma entidade deve ser qualificada como micro ou como macro. E um outro ponto relacionado a esse problema dos níveis é considerar que o modo como estão dispostas as partes implica no tipo de unificação das experiências. Pode ser fortemente unificado, fracamente unificado, ou não ter nenhuma unificação. Próximo, por favor. O segundo problema é justamente relacionado à organização. Como Nagel pressupõe na premissa da composição a ideia de forma adequada, então fica vago determinar como é que essas partes estão relacionadas. Por exemplo, uma formiga com 250 mil neurônios no sistema nervoso central, ela pode ter algum tipo de experiência consciente. Porém, uma água viva, que é desprovida de um cérebro central e apresenta o sistema nervoso distribuído, também poderia ter algum tipo de experiência sensível. Bastaria ser, então, um organismo para dizer que é consciente? Próxima, por favor. A minha dissertação, a conclusão que chega, ela está relacionada a essa perspectiva, que é o combinacionismo funcionalista. Basicamente, é um esboço teórico do psiquismo e considera que existe relação entre o tipo de consciência e a disposição das entidades básicas. Uma colônia de abelhas pode ter um tipo de integração das informações a partir do modo como interagem, resultando em uma cognição de grupo equivalente a de um animal humano, de ser humano, né? Como o Seeley apresenta lá no seu artigo sobre uma colônia de abelhas. E uma lula pode ter um tipo de consciência, por exemplo, do tipo 8+1, resultante da interação entre os gânglios cerebrais nos tentáculos e o cérebro central. Na perspectiva do combinacionismo funcionalista, então a gente pode ter entidades básicas que estão fortemente integradas, integração ausente, e fracamente integrada. Nesse caso, a experiência da unidade, a experiência do todo, podia se encontrar em uma região intermediária, uma região cinzenta, entre estar consciente e não consciente. Próximo. Então, a visão da composição material, ela tem duas interpretações. Tem a composição restrita e irrestrita. A que o Nagel defende é a irrestrita, a visão de que qualquer objeto pode ser recombinado em outro objeto, pode ser recombinado em outro organismo. Nessa mesma ideia da composição material, tem a composição fenomenal, e no caso seria a composição fenomenal irrestrita.
que as partículas que compõem o corpo humano estão ligadas entre si por uma relação fenomenal e, portanto, são capazes de produzir outro sujeito consciente. Dentro dessa linha da composição fenomenal irrestrita, qualquer sujeito experiencial poderia compor outro sujeito experiencial. A questão relacionada aí seria como eles estão dispostos, como é que está organizado para gerar essa consciência, a experiência desse sujeito resultante. Próximo, por favor. E aí, relacionado a essa ideia da composição fenomenal, pode haver casos limítrofes dentro da visão do panpsiquismo, relacionados justamente à premissa da composição. Haveria casos orgânicos limítrofes e, por sua vez, casos fenomenais limítrofes. Pode haver uma fronteira entre o orgânico e o não orgânico, e essa fronteira seria, né, algo vago, a gente não consegue determinar quando algo é orgânico e inicia o não orgânico, e haveria, então, relacionado da mesma forma um caso fenomenal limítrofe, casos em que não há fatos relevantes o bastante para determinar se temos ou não um sujeito consciente. Se a existência de organismo, segundo a premissa da composição, é necessária para fazer um sujeito consciente, então há casos que não sabemos se é ou não organismo, segue-se então que não sabemos se é ou não um sujeito consciente. Philip Goff é que formula essa ideia. Próximo, por favor. Dentro dessa perspectiva, talvez, essa é a questão. Talvez por quê? Porque existem algumas teorias que afirmam, como a teoria da organismalidade, afirma que a colônia, né, no caso uma colônia de formigas especificamente, uma colônia de formigas seria um organismo genuíno, com base na alta cooperação entre os componentes e baixo conflito. Mas existem outras visões que afirmam que não. Se a colônia de indivíduos pode ser um caso de determinação, se estiver organizado como uma unidade, então ele vai ter alguma experiência consciente. Mas é possível que se encontre entre si um organismo genuíno e apenas um agregado. Se a colônia não é um organismo, então, nesse caso, ou está algo que pode se tornar um organismo, ela talvez se encontre, né, numa situação intermediária. E aí temos um exemplo, né? Outras questões relacionadas sobre isso. Uma colônia de formigas está consciente como um todo? Essa era a minha pergunta. E eu trabalhei ela para procurar responder essa questão. Segundo a teoria da organismalidade, ela seria um organismo genuíno, como eu já falei. Mas será que essa estrutura seria suficiente para ter uma experiência unificada? Isso eu me baseio como exemplo no argumento da mente chinesa. Para que essa estrutura forneça uma experiência unificada, a gente tem que analisar as seguintes características: a qualidade do sinal, ou seja, no caso das formigas, será que os sinais, né, semioquímicos, né, a troca de feromônios, fornece informações ricas, sofisticadas, para gerar uma experiência de grupo? Será que tem uma qualidade sobre isso? As visões são muito divergentes. Alguns acham que são muito pobres. No caso, as abelhas teriam uma comunicação muito mais sofisticada para gerar que seria uma experiência de grupo. Tá? No caso, a velocidade do sinal, né? Os neurônios trocam sinais a uma velocidade muito alta. E aqui eu tenho um experimento mental, vamos dizer assim, proposto pelo filósofo Eric Fitzgerald. Acho que é assim que pronuncia. O nome dele é muito difícil. Mas ele propõe o seguinte: imagine que em torno da estrela de Sirius haja uma espécie de organismos que se parece muito com lulas. E ele é um organismo com mil tentáculos. Só que esses tentáculos ele consegue desprender do próprio corpo e enviar para regiões muito distantes.
E os tentáculos trocam, né, sinais com o cérebro central por meio de envio de sinais luminosos. Considerando que o sinal luminoso se desloca a uma velocidade extraordinária, esses tentáculos, mesmo distribuídos no espaço, trocando sinais com esse cérebro central, geraria uma experiência unificada. E não haveria nenhuma importância se trata de um indivíduo restrito, delimitado no espaço ou disperso. Por que esse exemplo? Porque a colônia de formigas, se ela é um organismo, ela é um organismo com as suas unidades muito dispersivas no espaço. Como é que a troca de sinais entre elas poderia gerar uma consciência dessa colônia como um todo, uma consciência unificada, uma experiência unificada? E aí está relacionada à exposição espacial das partes. Isso significa que a nossa perspectiva de organismo deveria ser discutida. Pode haver um organismo que envia, troca sinais com suas partes, como exemplo do organismo siriano, ou da lula siriana, das superlulas sirianas que o Eric propõe. Ou no caso dos antarianos. Nessa imagem que eu coloco aí, ele imagina que haveria mamutes lanosos cujo cérebro seriam compostos por formigas no planeta ao redor das estrelas de Antares. Quando olhássemos para dentro da cabeça deles, veríamos formigas interagindo entre si, e isso geraria um padrão do qual emergeria a consciência dessa espécie. E aí já discute a ideia, será que é necessário, né, realmente um limite físico? Ou basta um padrão de interação, né, troca de sinais, informação enriquecida para gerar uma consciência desse ser como um todo? Ok? Pode passar para o próximo, por favor. Eu cheguei a 4 respostas possíveis. A primeira delas é que cada formiga seria um sujeito experiencial, mas a colônia não. A colônia não seria. Essa possibilidade seria verdadeira se a partilha fenomenal entre as formigas não contém informação com representação sofisticada, ou se a estrutura resultante da cooperação entre os elementos não é capaz de gerar uma unificação fenomenal. Uma segunda resposta seria que cada formiga é um sujeito experiencial, assim como a colônia. Isso se o panpsiquismo for verdadeiro. Esta possibilidade é verdadeira se o panpsiquismo constitutivo for verdadeiro. Nesse âmbito, a experiência do todo estaria fundada e seria explicada pela experiência de suas partes, combinadas em uma forma especial. Nesse caso, da resposta 2, é que ela deveria ser um organismo verdadeiro, um organismo genuíno. Enfim. 3, a colônia seria um sujeito experiencial, mas nenhuma das formigas seria. Essa possibilidade implica que as mentes componentes seriam anuladas pela mente do todo. A resposta 3 está relacionada a um problema que a gente pode chamar de problema de fronteira. A possibilidade de que as mentes possam ser anuladas no todo. E por que, se isso não ocorrer, por que isso não ocorre? Haveria, então, um limite, né, entre a consciência dos componentes e a consciência do todo, uma fronteira. 4. Essa é a resposta que eu acho mais adequada. Eu considero a melhor resposta. A colônia seria um sujeito experiencial, mas sua experiência é relativa ao arranjo espacial dos componentes. Esta possibilidade implica que a colônia, mesmo sendo capaz de sustentar uma consciência, seria fracamente integrada, se encontrando em um grau intermediário. A resposta 4 pode ser, talvez, uma hipótese aplicada a outros tipos de colônias, como a caravela portuguesa, que é um sifonóforo cnidário. Os zooides se combinam para formar um organismo muito parecido com uma água viva. Mas eles estão muito estreitos, muito próximos. E
divididos em funções. Se, por serem um organismo, tem alguma senciência, fica a questão que tipo de experiência eles teriam. Um outro caso seria as amebas sociais. Elas, o Discotiostelium discoideum, elas têm quatro fases aí, o ciclo de vida delas. A fase da desagregação até a fase da agregação, e aí o ciclo, né, se repete. Se pensarmos, hipoteticamente, que, mesmo sendo organismos unicelulares, teriam algum tipo, né, de experiência, quando elas se combinam num corpo multicelular e aí já não existe uma diferenciação celular, seria possível que houvesse ali algum tipo de experiência consciente? Ou o fato de ainda os indivíduos serem discretos, a gente pode distinguir, haveria um tipo de consciência intermediária. Minha hipótese é que, dentro da perspectiva do combinacionismo funcionalista, na área do panpsiquismo, é que elas estariam dentro de uma zona intermediária. E isso também pode se aplicar ao argumento da mente chinesa, Locke. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Anderson. Antes de eu passar a palavra, só dizer aqui para o público, o Anderson ele é orientado pelo meu colega, né, no mestrado, pelo Gustavo, e eu tive na sua qualificação. Daqui a pouco a gente vai debater, né, a sua apresentação, mas eu gostaria só de dizer de cara que eu acho que você avançou enormemente, cara, do que você tinha apresentado há um ano atrás na qualificação. E eu gostei muito dessa sua apresentação e tem muita coisa que eu gostaria de falar com você. Daqui a pouco a gente vai conversar, então. Eu Obrigado. vou passar agora para a nossa última apresentação dessa sessão, né, que vai ser do Felipe Eleutério. Você está aí, da Unesp. Felipe, você é da Unesp Marília? Isso. Você está fazendo o que lá? Mestrado, doutorado? Você está fazendo o que lá? Isso, eu sou ingressante no mestrado em Filosofia da Mente, eu sou orientando da professora Mariana Broins. Da Mariana, legal. É, Porque agora, recentemente, vocês têm doutorado também, né? Começou, acho que tem um ano, uma coisa assim, né? Doutorado lá na Unesp. Infelizmente, não, Marcos. Nós tínhamos o projeto, né? E aí a CAPES entrou em recesso, né? Em recesso sabático, que está virando semanático, mesático e anuálico. É porque eu lembro do Marcos Antônio divulgando Sim. isso. Eu achei que vocês tinham agora, que tinha começado há um ano. Por isso que eu perguntei se ele estava no doutorado, talvez, né? Mas o projeto está pronto, mas não conseguimos submeter, infelizmente. essas coisas, né, Mariana? Enfim. Então vamos lá, Felipe, a palavra é sua. Obrigado, Marco. Eu vou compartilhar. Deixa eu ligar os meus cronômetros também. Eu tenho um problema com o tempo. Ai. Bom. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim, agora tá no. Eu tô vendo a sua tela, eu não tô vendo é você mais. Tá. É um pouco esquisito, eu nunca sei como articular. Mas o Agora importante são os slides. Bom, estamos vendo. perfeito. Muito obrigado, viu? Bom, o que eu gostaria de falar hoje, bom, eu já me apresentei, essa pesquisa é financiada pela FAPESP. Bom, o que eu gostaria de apresentar hoje, na verdade, é parte de um trabalho que eu venho desenvolvendo desde a graduação, né, nesses 7 anos de graduação que eu fiz.
Antes, eu analisava, partindo do problema da identidade pessoal, eu tentei classificar, delimitar abordagens a respeito do conceito de pessoa, e especialmente em concepções externalistas, da dinâmica de reconhecimento interpessoal. Bom, problema da identidade pessoal, não sei se eu já... com certeza todo mundo está familiarizado, né? Eu pressuponho isso. É o problema da continuidade da pessoa ao longo do tempo. Como a gente pode dizer que a pessoa se mantém a mesma ao longo do tempo, apesar das mudanças que ela sofre. Só que aí que tá. O que é isso que se mantém ao longo do tempo? É uma pergunta, ou seja, o que é uma pessoa. E também, como identificamos as pessoas ou reconhecemos as pessoas enquanto tais, né? Em casos de interações sociais de certo tipo. Interações sociais interpessoais. Então, nesse contexto de discussão, eu identifico perspectivas externalistas sobre a dinâmica de reconhecimento interpessoal. A focalização da focalização. Isso que eu estou dizendo. E as perspectivas são de primeira, segunda, terceira e quarta pessoa. Eu gostaria de ressaltar, para que ninguém me trucide, é que nem todas as perspectivas não mantêm, nem todas derivam do mesmo contexto teórico, têm a mesma origem, por assim dizer, são da mesma família teórica, né? Ou estão no mesmo contexto de discussão, né? O meu intuito é justamente, num contexto de discussão a respeito da pessoalidade, da dinâmica de reconhecimento interpessoal, extrair possíveis contribuições dessas perspectivas e das formas como se lida com a dinâmica de reconhecimento interpessoal em cada caso, né? Um pressuposto básico é de que pessoa é um agente social portador de estados mentais. Eu parto de algum lugar e eu parto daí, né? Uma abordagem epistemológica, como eu coloco no título, do conceito de pessoa, consiste em se discutir como se dá o processo de reconhecimento de pessoas em relações interpessoais. Ou seja, não de listar critérios para dizer o que é uma pessoa, como as pessoas se constituem, mas tratando da dinâmica de reconhecimento interpessoal. Mas de que tipo de relações sociais são as relações interpessoais? Relações em que há reconhecimento mútuo de estados mentais, e aqui a gente entraria numa outra discussão que diz respeito ao âmbito da segunda pessoa, especialmente, da atribuição mental. Então, percebe essa articulação entre esses âmbitos. Eu situo essa abordagem epistemológica sobre a dinâmica da pessoalidade, vou sintetizar assim, no contexto do externalismo da pessoalidade, inspirado na concepção externalista de pessoa do André Leclerc, né? E ele fala que ser uma pessoa ou ter uma mente, já aproximando a pessoalidade da mentalidade, não é manipular representações numa caixa úmida, o crânio, é antes instanciar numerosas propriedades psicológicas relacionais e extrínsecas enraizadas no ambiente natural e social. E, a meu ver, no externalismo da pessoalidade, sustenta-se que a condição de ser uma pessoa reside em propriedades extrínsecas, nas relações e em aspectos relacionais. Fiquemos com isso por enquanto. A perspectiva externalista de primeira pessoa, eu gostaria só de ressaltar que em cada uma das abordagens externalistas de pessoa que eu trago aqui, eu trago alguns exemplos, né? Não se esgota na minha apresentação as possibilidades de autores tratando da pessoalidade em cada caso, certo? Bom, na perspectiva externalista de primeira pessoa, o exemplo é a Elaine Baker. Segundo ela, ela busca defender que uma pessoa humana é constituída por um organismo, né, em certo estágio evolucionário da espécie Homo sapiens, mas não é idêntico, não se reduz a ele, por instanciar a perspectiva de primeira pessoa em sentido forte, né, a pessoa humana, que não se reduz às propriedades de um corpo estudado em terceira pessoa pela biologia, né? Ela se apropria dessa ideia de identidade, de constituição sem identidade, né? E aí ela fala biologia não dita ontologia.
E o que tem de interessante na concepção dela é que ela distingue a perspectiva de primeira pessoa enquanto uma capacidade fazedora de pessoas e que nos permite socialmente identificar alguém como uma pessoa, na medida em que ela exibe essa capacidade de uma perspectiva de primeira pessoa. Essa concepção dessa capacidade, segundo a filósofa, se distingue, se dá em dois sentidos, um sentido fraco e um sentido forte. O sentido forte é o que é fazedor de pessoas, na minha interpretação, na minha leitura da autora. Então, por uma perspectiva de primeira pessoa, a filósofa entende como sendo a capacidade pela qual um organismo vivo, como um cachorro, por exemplo, pode, em um sentido fraco, agir como se fosse o ponto de origem para alcançar seus objetivos, né? Se ele pudesse falar, né, em linguagem canina, ele diria algo como enterrar um osso, caçar galinhas, né? Ele parte de um ponto de vista de primeira pessoa em sentido fraco, porque ele não tem a especificidade do sentido forte. Porque em um sentido forte, uma pessoa constituída por um corpo humano pode também refletir a respeito de si mesma, sobre o que faz, atribuindo conscientemente conceitos psicológicos a si mesma na primeira pessoa e reconhecendo-se como atribuidora desses conceitos, né? E aí ela dá um exemplo de como isso aconteceria, especialmente no caso de pessoas, na seguinte frase: eu sei, que pode ser exibido pela seguinte sentença, né? Eu sei que eu estou fazendo tudo o que eu posso. A Baker busca explicar que, mesmo quando as pessoas estão dormindo, o sentido fraco, proprioceptivo, de pessoalidade continuaria operante no caso dos seres humanos. Seriam os únicos com essa capacidade de, em um sentido forte, por por desenvolver uma linguagem conceitual que possibilitasse essa aquisição de vocabulário mentalista e, ao mesmo tempo, de pensamentos de segunda ordem. Na perspectiva externalista de terceira pessoa, eu identifico o trabalho do Dennett e a proposta dele a respeito desse procedimento heterofenomenológico para a identificação do candidato, para confirmação ou não de um candidato à pessoalidade, se ele é ou não uma pessoa ou possui ou não mentalidade, né? Que consiste basicamente, esse procedimento heterofenomenológico, numa entrevista feita por um cientista natural a esse candidato, e aí tudo que ele dissesse seria registrado e depois passaria por uma análise semântica por estudiosos que não o entrevistador, né? O interessante daqui é que o reconhecimento da pessoalidade e mentalidade do outro não se daria apenas pelo reconhecimento de estados mentais, mas também de capacidades como estar em posse, o que ele exibiria através da conversa, né, que você teria, é uma entrevista, de crenças e desejos de segunda ordem. Eu fiz uma associação em algum lugar desse procedimento heterofenomenológico, no contexto da pessoalidade, com, claro, o teste de Turing, mas a gente pode conversar sobre isso depois. O caso da segunda pessoa, em contraposição, talvez não em contraposição, era só um minutinho. Acho que eu acabei falando rápido também. Relações ou casos de segunda pessoa são sui generis nesse sentido. Há possibilidade de identificação, reconhecimento do outro, sem que isso pressuponha a aquisição de um vocabulário mentalista ou reconhecimento no outro de capacidades cognitivas de segunda ordem, né? Atributivas ou não, né? Então, as relações de segunda pessoa de atribuição mental, especificamente, nas quais me baseio para caracterizar uma dinâmica de reconhecimento interpessoal em segunda pessoa, como identificadas originalmente pelo Antônio Gomila, Carolina Scott e depois tomadas criticamente pela Diana Pérez, e mais recentemente esse trabalho que a Diana vem divulgando, né, dela com Gomila, segundo esses trabalhos, essas relações são pré-teóricas, co-criativas, implícitas, afetivas e contexto-dependentes. Ocorrem em tempo real, cara a cara, mas não exclusivamente, porque poderiam ocorrer no cinema, por exemplo. Durante tais interações, isso é relevante. Aspectos expressivos de um agente, posição corporal, orientação, proximidade, tom de voz, configuração facial, ou seja, não apenas
a linguagem proposicional comunicariam um significado, né? Esses elementos são imediatamente significativos e permitem a identificação do outro enquanto tal, enquanto pessoa, né? E não são tidos, nesses casos de segunda pessoa, esses elementos imediatamente significativos como sintomas de estados internos a serem interpretados de fora, né? Quando essas relações, certas relações de segunda pessoa acontecem. Então, nessas relações, o estado mental de um agente influencia o estado mental de outro de forma recíproca, já que a intenção comunicada não tem por que ser uma intenção prévia à ação, né? O interessante daqui é que há possibilidade de comunicação do significado, né, em certas interações sociais significativas, além da linguagem proposicional. Bom, aqui eu faço uma síntese dessas relações de segunda pessoa, né, basicamente, do que se trata. Acho que a Diana tocou em vários desses aspectos hoje, acho que não convém repetir. As relações de segunda pessoa, então, enquanto interpessoais, seriam de um tipo especial de atribuição mental, em que a corporeidade e a expressividade dos agentes envolvidos é suficientemente significativa entre eles. Ou seja, existem situações sociais em que o predomínio da comunicação não verbal nelas existente caracteriza uma dinâmica especial de interação. E aí os vários exemplos de dinâmica de reconhecimento interpessoal, em que não paramos para pensar nem em primeira pessoa, nem em terceira pessoa, sobre se o outro de quem estamos diante é ou não uma pessoa, né? Como a relação entre a mãe e seu bebê. Então, conforme entendemos, tais relações não implicam necessariamente que a reciprocidade, o jogo interativo resultante, se dê de forma agradável, correta e justa para os envolvidos. Bom, se assumimos essa versão da perspectiva de segunda pessoa, a despeito porque há uma série de discussões internas no âmbito da tese de segunda pessoa, que eu não quero mencionar aqui, mas se assumimos essa versão, segundo as minhas caracterizações anteriores, faz mais sentido concluir que a constituição da pessoalidade se dá não quando se aprende o conceito de pessoa, ou se declara o que uma pessoa é capaz de fazer e pensar, mas pela forma como as pessoas se tratam entre si, como dignas de reciprocidade, segundo mecanismos implícitos, né? O que implicaria, e isso, a meu ver, a Diana, eu não sei se concordaria, que interações recíprocas e significativas entre quem não tem domínio de conceito seriam igualmente interpessoais. Por exemplo, está bem documentado que os cães podem detectar diretamente estados emocionais humanos em certas circunstâncias, sob condições certas e contextuais. E, recursivamente, esses cães indicam essa detecção que eles fazem aos seres humanos. E isso é imediatamente significativo. Ou seja, configurando ali na dinâmica recíproca de interação, um caso de segunda pessoa. Então, nesse sentido, embora Pérez, especialmente nesse trabalho, possa afirmar que os seres humanos envolvidos nesse caso manipulariam conceitos, no caso de seres humanos adultos, né? E os cães não, numa interação de segunda pessoa que ela chama assimétrica, podemos ignorar a influência dos conceitos para a consolidação da interação propriamente dita em primeiro lugar. De nossa perspectiva, tais exemplos assimétricos realmente reforçam que o uso explícito de conceito seria subsequente, não sendo a condição de possibilidade para que tais relações ocorram, e mesmo assim sejam de segunda pessoa. Com base nessa ideia, parece-nos bastante claro que se não pudermos perceber diretamente, pelo menos alguns estados, expressões, gestos das demais pessoas, né, todo tipo de interação social seria um jogo incansável de incerteza, né? Acho que daí a relevância da segunda pessoa, por ser ontogeneticamente básica. A Diana sempre ressalta. Bom, e aí, atualmente, levando em conta a possível modulação das condições de interação em segunda pessoa, né, em função da interferência das novas tecnologias nos nossos modos de apresentação e comunicação sociais, eu trago essa ideia, que seria a ideia da quarta pessoa. Eu chamei de perspectiva, mas não é nada muito bem delimitado, né?
Mas tem aí uma ideia, que eu extraí a ideia de perspectiva de quarta pessoa, não sou eu que estou denominando, é uma filósofa chamada Melanie Swan, que propõe num artigo em que ela trata sobre a dinâmica de quantificação pessoal, ou essa dinâmica em que as pessoas, incorporando as tecnologias digitais, essas que a gente utiliza para interação social, que coletam nossos dados e nos monitoram frequentemente pela câmera e tudo mais, que por meio disso a pessoa instanciasse uma perspectiva que não é nem de terceira, nem de primeira, e acho que ela não conhece a de segunda, mas eu acho que não é de segunda, mas de quarta pessoa, de um outro domínio, né? E a pessoa, por coletar tantos dados a respeito de si mesma, construir avatares para serem seus substitutos, seus eus digitais, por assim dizer, né? Nessa dinâmica de constituição de um eu digital, o automonitoramento por uma divulgação perfilada de seus dados, até para uma investigação sobre sua ancestralidade, né? Isso é uma cultura da quantificação pessoal. A pessoa poderia estabelecer uma relação de alteridade, não com outros seres humanos ou com um agente artificial, mas consigo mesmo, com o seu eu digital, por assim dizer. Então, a dinâmica de reconhecimento interpessoal poderia se dar nessa espécie de pseudo-alteridade da pessoa consigo mesmo, mas mediada tecnologicamente. Então, de acordo com a filósofa Melanie Swan, as pessoas que monitoram, digitalizam constantemente as suas vidas, instanciariam uma perspectiva de quarta pessoa. A filósofa explica que os seres vivos em geral, e ela chama de perspectiva de quarta pessoa, tá? É importante ressaltar isso. A filósofa explica que os seres vivos em geral estão em constante tensão com seu entorno, sendo nessa dinâmica de enfrentamento e resolução de incompatibilidades que eles se individualizam, ou seja, marcam as fronteiras ao redor de si mesmos e atualizam a personalidade. Bom, isso talvez não seja muita novidade. A novidade da proposta da Swan diz respeito à dinâmica de alteridade, colocando-se de forma mediada tecnologicamente, em que os usuários de tecnologias, ao estarem diante de dados sobre si mesmos, colocam-se numa relação de alteridade consigo próprios que a filósofa vê como positiva. Né? Ela exemplifica que as tecnologias contemporâneas chamam a atenção para incompatibilidades básicas e de um certo tipo, e especialmente num contexto de tecnologias ubíquas, né, dispersas no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, notificações de atraso, reuniões canceladas, né? Não sei se vocês têm a agenda do Google, né? Status do tráfego, de modo que a pessoa melhor se ajuste ao contexto contemporâneo de tecnologias ubíquas. Bom, segundo ela, essa nova maneira de ver o próprio eu através dos olhos privados da tecnologia personalizada é o que ela denomina de perspectiva de quarta pessoa. Aí, cito, tem sido mais fácil e mais perceptível quando outro ser humano serve como um dispositivo, como um espelho, permitindo que o sujeito se veja de uma nova maneira. Entretanto, é bem possível que a função de alteridade possa ser cumprida de muitas outras maneiras que não envolvam um sujeito similar. Um mecanismo que já permite ao sujeito ver a si mesmo de uma nova maneira é a aparelhagem de automonitoramento quantificado. Né? E a digitalização das nossas vidas está aí. Né? Bom, e aí eu trago esse exemplo, acho que não vai dar tempo, já acabou meu tempo, mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso elaborar um pouco melhor depois. Mas o pressuposto por trás desses artistas, né, que desenvolveram esse documentário para ser exibido em realidade virtual para esse pessoal, para esses executivos do Fórum Econômico Mundial, era de fomentar uma dinâmica de empatia mediada tecnologicamente. Né? Ou seja, de uma dinâmica de reconhecimento interpessoal, a gente poderia dizer, em virtude das possibilidades trazidas pelas novas tecnologias. Né? Só que quais os limites disso, da instanciação disso que a Melanie Swan chama de perspectiva de quarta pessoa, em relação às nossas relações de segunda pessoa? Né? Enfim, não vai dar tempo de eu trazer os contrastes, mas comentários finais para marcar o meu posicionamento, por assim dizer.
O reconhecimento interpessoal por meio de novas tecnologias digitais, especialmente de óculos de realidade virtual aumentada, é menos propício para que se efetive interações interpessoais como as realizadas por feedbacks trocados nas relações presenciais de segunda pessoa. Os feedbacks qualitativos cara a cara, uma vez que são diversificados e plurifacetados, parecem fundamentais para uma dinâmica de reconhecimento interpessoal mais rica, na medida em que, por meio deles, não só percebemos o outro diretamente, né? E, bom, isso é um pouco polêmico, em que todos os casos de segunda pessoa haja percepção direta, mas, enfim, não vamos entrar por aí. Inclusive as possibilidades de ação que o outro oferece, como também, e mais importante, é possível realizar ajustes mútuos no plano da conduta e construir conjuntamente as condições para o entendimento mútuo futuro, né, que vão além da audiovisualidade. Bom, eu e a professora Mariana, a gente recebeu o aceite de um artigo recentemente em que a gente trata mais ou menos dessa ideia. Também tem um livro nosso saindo a respeito da segunda pessoa no contexto da pessoalidade, né? Para divulgar também, onde eu exploro essas ideias. Enfim, o resto acho que a gente pode conversar no debate. Bom, muito obrigado, pessoal. Isso, muito obrigado, viu, Felipe? E só dizendo, não sei se eu estou desatualizado, mas é a primeira vez que eu ouço falar de quarta pessoa, mas eu gostei dessa noção. Apareceu uma quarta pessoa agora também. Eu vou abrir então para a sessão de perguntas e respostas. Temos um atendente aqui, que é o Gustavo Carvalho de Lemos. Caio, ele pode falar a pergunta dele? Ele está com a mão levantada, né? Prontinho. Gustavo, quer fazer a pergunta? Parece que ele está mudo ainda. Gustavo, ele pode ligar o som agora. Ligar o microfone. Gustavo, se você está aí, seja lá quem for, essa quarta pessoa, porque está mediado por essa tecnologia, você, por favor, pode ligar o seu microfone, pelo menos é o que o nosso técnico diz. Eu não sei se ele está, então, se você aparecer aí a qualquer momento, eu vou passar para outro aqui, vamos ver se o Gustavo aparece aí com uma voz. Maria Eunice, por favor. Eu queria agradecer a mesa toda, que foi muito, muito boa, e direcionar a minha pergunta à palestra do panpsiquismo, mas, na verdade, é para todos, né? Inclusive, principalmente aí também para o Felipe, sobre a definição de consciência do todo, né? A formada ali, que é a combinação das suas partes, né? E interações materiais, né? Principalmente aí na literatura, não sei se a noção de consciência envolve a materialidade, esse é o ponto. Há uma afirmação muito forte que diz que, Wiener, que diz information, is not matter, is not energy. Informação é informação, não é matéria, não é energia. E ele diz, aquele que não conseguir entender essa diferença entre matéria e informação não vai ser capaz de entender os fenômenos, a ciência, não vai conseguir acompanhar a ciência dos séculos futuros, né? Então, a pergunta que eu trago, na verdade, para a mesa primeiro, na questão da consciência, né? Será que nós precisamos dessa combinação material? Com todo respeito e apreço pela materialidade. Não seria o caso de se pensar em relações informacionais, né? Na literatura, eu acho que a ironia do Machado de Assis e tal, fica muito presente ali essa noção da informação enquanto uma estrutura complexa que está, né? E para o Felipe, então, a quarta pessoa é quase que informação pura, né? Obrigada, gente. Eu falo? Como é que é o negócio? Pode começar o Pedro. Acho que a pergunta, Maria Eunice, é para a mesa ou você direciona ao Pedro? É para a mesa, mas principalmente para o Felipe e
que apresentou mesmo sobre o panpsiquismo. Anderson. O Anderson. O Anderson. E é claro Então, que tá. para o Pedro também, né? Mas principalmente para os dois. Não, mas eu Talvez passo o a Felipe palavra. pudesse- Vocês são muito qualificados. Vamos. Vai, então Felipe, vamos lá. Vamos começar então com o Felipe. O Anderson, você está por aí, né, Anderson? Mas aí depois você faz seu comentário. Pode falar, Felipe. Certo. Bom, sobre a questão da instanciação material, né, dos dados, eu entendi isso. A relevância da materialidade, ou sem abster-se da materialidade. Não, que a gente deveria assumir um ponto de vista informacional. É isso, professora? Não sei se eu captei bem. Bom, enfim, é isso? Uhum. Tá, ok. Informação pura. Se seria nosso eu digital seria informação pura. Não sei se eu sei responder. Acho que, na verdade, a pergunta vai ser dirigida para o André do panpsiquismo, né? E também para o... Não sei se eu sei responder. Mas obrigado. Cadê você, Anderson? Você está aí, cara? O Anderson que deu essa definição de consciência, que é a combinação de partes e interações materiais, né, Anderson? Por que a gente precisa de matéria nessa história? Sim, na perspectiva do combinacionismo funcionalista, existe a ideia de ligação fenomenal, né? E a ligação fenomenal não envolve causa, não envolve espaço, não envolve tempo. Ela poderia ser equivalente à ideia de informação integrada, que é postulada pela teoria da informação integrada, se não me engano, do Giulio Tononi. A ideia de que consciência é informação altamente integrada e irredutível às partes. Então, o único problema dessa teoria é o chamado princípio de alinhamento. Ela não aceita que uma consciência seja parte de um todo consciente ou ela contenha partes conscientes. Isso é muito problemático e, inclusive, é discutido isso. É um dos axiomas da teoria da informação integrada. Mas se considerarmos apenas a ideia de que a consciência seria isso, informação integrada, uma colônia, por exemplo, de formigas ou de abelhas, desde que elas consigam compreender a informação e compartilhar essas informações, elas poderiam ter essa informação unificada. E aí sim, uma experiência como um todo. O Todd Selly, acho que é assim que pronuncia o nome dele, em 1989 ele publicou um artigo chamado A Colônia da Mente, em que ele afirma que as abelhas seriam capazes de integrar as informações de modo que a colônia teria um tipo de cognição equivalente ao que um ser humano tem. Porque elas seriam capazes de interpretar as informações das abelhas e assim também reuni-las. O que não é consenso é se as formigas seriam capazes de ter uma comunicação sofisticada e também serem capazes, por exemplo, de interpretar essas informações e ter uma experiência de grupo. Mas isso é muito, muito questionável, porque o sistema de comunicação delas, que é pela trofalaxia, né, troca, né, de nutrientes e também a troca de sinais químicos, os feromônios, comunicam altas informações. E pode, sim, em hipótese, dizer que elas conseguem integrar essas informações e ter uma experiência de grupo. Só que a experiência não seria de todas as experiências, apenas daquelas que interessam para a sobrevivência desse organismo aí colonial. Muito obrigada. Antes de eu passar a palavra para o Leclerc, que é o próximo, só porque é exatamente o ponto da Maria Eunice, na verdade eu não vou te fazer a pergunta não, Anderson. Eu vou te fazer uma provocação e vou esperar a pergunta do Leclerc para depois, se a gente tiver tempo, eu discutir isso com você. Mas é porque a questão da Maria Eunice, na minha opinião, o que ela suscita é basicamente a pergunta: para que essa história panpsiquista, se tem a ver com o nível organizacional? Ou seja, a consciência não tem nada a ver com qualquer coisa que você vai achar na microfísica e vai juntando as partinhas, sabe?
É como se essa ideia de que a informação é informação, não é energia, não é matéria, sabe? É que se a consciência tem a ver com determinado tipo de organização informacional, sabe? É, ninguém precisa da história para psiquista, essa é a sensação. Mas eu vou passar a palavra para o Leclerc. Você fica pensando sobre isso, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, na verdade. Por favor, Leclerc. Boa tarde, já passamos de meio-dia. Eu fui dormir muito cansado. Ontem eu acordei me sentindo vazio, meio burro, então eu fiquei calado a manhã toda, mas a mesa eu gostei tanto que eu não resisti. Agora eu vou fazer questões, sugestões. Eu gostei muito da palestra de Anderson, mas eu vou perguntar para Pedro e depois Felipe. Pedro, eu estou trabalhando também com a ontologia dos personagens fictícios, e bem na perspectiva da Amy Thomason, dos artefatos abstratos, porque, ao meu ver, ajuda a resolver uma questão relativa à semântica do discurso ficcional. Quando nós abrimos uma obra de ficção, a gente desfruta, se deixa levar pelo texto, e tratamos os caracteres como... Bom, sabemos de início que não existe um Sherlock Holmes de carne e osso. Tem uma espécie de contrato entre o autor e seus leitores. Sabemos que o que pode ser dito verdadeiro no discurso, na verdade, pressupõe uma ideia que foi introduzida por Colin McGinn de instanciação de propriedades que dependem de representação, representation dependent properties. E então Pegasus não é um cavalo, mas é um cavalo mítico. Então, de acordo com a mitologia, é verdade que era o cavalo de Bellerofon, da mitologia. Enfim, mas quando nós usamos termos fictícios fora dessa primeira perspectiva, aí temos um problema. A maneira como o discurso ficcional foi tratado por Frege não funciona mais, porque para Frege todo o discurso ficcional é desprovido de valor de verdade, e então é nem verdadeiro nem falso. Ulisses foi deixado adormecido por seus companheiros na praia de Ítaca. Isso não é nem verdadeiro nem falso. Transmite um pensamento, mas não é verdadeiro nem falso. Mas quando dizemos algo como Sherlock Holmes foi criado por Conan Doyle em março de 1886, aparentemente, intuitivamente, essa frase é verdadeira. E, portanto, a pressuposição existencial deve ser preenchida. E aí precisamos de algo, reconhecer a existência de algo para preencher esse papel. E é aí que a ideia de
artefato abstrato pode ajudar na medida em que aceitamos essa divisão entre duas perspectivas. Na perspectiva interna, quando a gente desfruta uma obra de ficção, e a perspectiva externa, quando falamos sobre os personagens fictícios. Tem uma infinidade de verdades sobre esses personagens fictícios. Eu posso... O Tim Crane tem uma que Sherlock Holmes é mais famoso do que Sir Ian Blair, por exemplo. Sir Ian Blair era o chefe de polícia de Londres, nos eventos que levaram à morte do brasileiro Jean, lá no... Enfim, então, você aceita esse tipo de análise? Você acha que tem futuro? Porque a parte mais semiótica, a contribuição da análise do discurso ficcional no terreno das letras, como é tratado, eu tenho menos familiaridade. Então, eu gostaria de saber, porque aparentemente você tem essa familiaridade, pode me instruir e ver qual é como você reage a essa abordagem. E para o Felipe, gostaria de saber se também eu fiquei bastante intrigado com a introdução dessa quarta pessoa, mas eu gostaria de saber se você pretende, no seu trabalho, introduzir a noção de propriedades disposicionais. As disposições são extremamente importantes, aparentemente, no desenvolvimento das pessoas. A personalidade de um indivíduo pode ser vista como uma propriedade de segunda ordem, que remete a um conjunto de propriedades, maneiras como o indivíduo reage, seus gostos, etc. Então, qual o lugar que você reserva na sua abordagem para as propriedades disposicionais mentais? Então, era isso. Eu começo? Como é que... Sim, por favor, Pedro. Eu adoro essa coletividade. Muito bom ver a Anice, Mariana, Leonardo, Marco Aurélio, André. Muito, muito legal. Sempre... Poxa, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Amy Thomason. Bom, para quem trabalha com literatura, acho que a definição dela de entidade abstrata ajuda a entender muitos aspectos da construção de personagens ficcionais, mas é claro, né? Em algum nível, é uma teoria que não vai estabelecer uma distinção rígida entre, por exemplo, o Sherlock Holmes e um ser mitológico, Saci Pererê, ou algum mito, alguma crença popular, ou sei lá, enfim. A gente não tem uma distinção ontológica rígida entre aquele personagem inventado por alguém e oferecido pela primeira vez para a fruição de uma coletividade estabelecida como público, daquelas entidades que a gente pode considerar ficcionais, mas que tiveram um histórico de evolução que se perde no tempo, como é o caso do mito. Eu digo isso pelo seguinte, acho que muita coisa, de novo, que ela fala é importante, mas existem diferenças categóricas, eu acho, no final das contas, em relação à psicologia da crença. Tá? Uma coisa é um personagem ficcional, e vamos entender que a preocupação com o próprio tema da ficção aumenta muito do século XVIII para cá. A gente imagina a incidência do uso da palavra ficção no debate intelectual. A gente olha lá no Anne Graham, a gente vê que do século XVIII para cá ele explode, porque existe um tipo de preocupação epistemológica que é levada para a nossa relação com os textos, que coloca muito sob pressão essa figura que hoje a gente chama de ficcionista, esse inventor de histórias.
Né? E é para esse tipo de ficção que eu tenho em mente, e eu acho que existem problemas aí em relação à conflação entre todo tipo de produção que a gente, bem ou mal, pode considerar ficcional, de acordo lá com a Amy Thomas. Então, assim, eu pego muita coisa que ela fala, eu acho que a noção de verdade ficcional, a maneira como a gente pode modalizar a nossa compreensão daquilo que serve como atribuição de verdade a um texto ficcional, da maneira como ela coloca, isso me parece muito bem resolvido, né? A modalização da atribuição de verdade ao texto, é verdade naquela obra, isso faz sentido e a gente tem que preservar. Agora, eu acho que tem um problema na psicologia da crença mesmo. Quem tem trabalhado com isso, então, vamos pensar o seguinte, com isso que, né? Esse encontro que se tornou muito comum na modernidade, com obras inventadas por pessoas que nos trazem entidades que só existem naquela obra, que nós só passamos a conhecer ao ler aquela obra, e, no entanto, nós acreditamos nesses entes. Quem tem trabalhado com isso muito bem são umas figuras que fazem análise aí na psicologia empírica, mas análise da leitura do texto literário. Richard Garrick, no Experience in Narrative Worlds, e o Peter Dixon e a Marisa Bortolucci no Psychonarratology. E eles trabalham, quer dizer, psiconarratologia, eles trabalham com esse pressuposto, que a nossa relação padrão, o nosso default, por assim dizer, é a crença. A gente, num primeiro momento, assim como nós tendemos a acreditar em qualquer interlocutor que a gente acaba de conhecer, ou seja, acusar a mentira ou a falsidade é cognitivamente muito mais custoso e demanda boas razões para desconfiar de alguém. Então, o nosso padrão é a confiança. A mesma coisa é muito espontaneamente aplicada a uma narrativa ficcional. Então, assim, eu acho que quem está mais próximo de entender a experiência da imersão em mundos ficcionais são figuras que trabalham com a psicologia empírica, e elas tendem a indicar que aquilo que o Coleridge falava, da willing suspension of disbelief, né, essa suspensão voluntária da descrença, ela não chega sequer a acontecer. De alguma maneira, nós crescemos num ambiente cultural em que as ficções são tão comuns. Basta pensar, meu filho tem 8 anos de idade, ele cresceu lendo ficções e mais. Ele não é alfabetizado, não somos alfabetizados decorando mitos, mas lendo ficções. Vivemos mergulhados em ficções. Isso é uma realidade, é uma condição moderna por excelência. Então, aquilo que o Coleridge pressupunha, ainda muito século XVIII, que nós decidimos desacreditar naquilo que sabemos que é mentira. Isso sequer chega a ser colocado. Né? Nós acreditamos que aqueles seres ali existem porque acreditar ou desacreditar sequer chega a ser parte dessa experiência que é muito culturalizada. Então, assim, acho que a Amy Thomason tem uma conversa que a gente pode seguir em outros momentos e tomara que a gente tenha oportunidade. Eu acho que ela tem grandes contribuições para a compreensão da ontologia do personagem ficcional. Acho que, se a gente olha para a psicologia da crença, existem diferenças sérias que a gente tem que manter em vista entre aquilo que a gente, bem ou mal, chama de ficção na modernidade e aquilo que a gente chamaria de mito ou lenda num outro registro. Né? Eu acho que, para quem trabalha com obra literária, essas distinções existem. Né? A maneira como um grego acreditava em Ulisses é muito diferente da relação que a gente tem com os personagens de Machado de Assis e por aí vai. Mas, enfim, Pedro, é uma conversa longa. Sim, com certeza. Mas o que chamamos de crença aqui bom, precisa ser qualificado, porque quando formamos uma crença no sentido forte da palavra, a partir dessa crença podemos formar vários projetos, determina cursos de ação. Se eu acredito que a água neste copo foi envenenada, então eu posso formar vários projetos, cometer suicídio, ou matar alguém, que é um pouco, ou jogar tudo na pia para evitar uma catástrofe, ou chamar
os policiais para investigar, mas numa não é uma verdadeira crença quando alguém diz, bom, eu acredito que Sherlock Holmes amava muito Irene Adler. Não é uma crença no mesmo sentido. Eu não vou formar projetos com base numa crença disso. Então, é o que foi chamado de mock belief. Não é uma crença no sentido forte da palavra. Mas, então, ok. Há tempo para responder isso? É só porque... Desculpa, na verdade, eu só vou fazer um anúncio que, infelizmente, surgiu uma questão doméstica aqui que eu tenho que sair agora para levar minha filha, porque minha mulher aqui não vai poder e tal. E infelizmente, eu vou perder o final disso aqui. E eu que sou o moderador, então estou passando o bastão aqui para o Federico, que vai assumir a coordenação aqui no restante da mesa. E é uma pena, porque eu tinha pergunta para você, eu tinha pergunta para o Anderson, até para o Felipe também. Eu tinha várias coisas que eu gostaria de falar, mas não vai ser possível. Então, eu vou me despedir aqui de vocês, deixar a moderação. Agora você decide se Pedro pode falar, agora é tudo com o Federico, viu? Tá bom. Tchau para vocês, gente. Falou bem. Eu vou, assim, obrigado. Eu vou ser rápido, porque a gente está falando de coisas talvez diferentes, tá? Estou falando de interpretação de um texto literário. Querendo ou não, quando a gente lê uma obra de ficção como Sherlock Holmes, e aí a gente pode concordar que talvez todos os críticos literários sejam meio loucos, mas a gente discute mesmo se Sherlock Holmes queria ou amava ou desejava, baseado nas melhores induções que a gente pode fazer a partir daquelas melhores inferências que a gente pode fazer a partir de um texto que nos foi oferecido, um conjunto de textos que nos foi oferecido por aquele autor naquele momento da história. Esse é um tipo de relação. Quais são as melhores crenças que eu posso ter sobre esse personagem, sendo que ele existe nos limites daquele conjunto de textos? Quando eu penso, por exemplo, em Ulisses, e aí por isso que eu estou falando que é um outro tipo de crença, como eu entendo que aquele personagem era objeto de crença de alguma maneira? Bom, ele podia ser transportado para inúmeros contextos em que ele seria mobilizado para funções definidas ali, talvez pedagógicas, funções de entretenimento, por vários contadores de histórias diferentes que podiam se apropriar daquele personagem como personagem deles, porque, afinal de contas, ele não era um personagem de ninguém, por mais que tivesse sido consolidado ali em textos de Homero a certa altura. Ele pertencia ao regime da oralidade. Então, ele podia ser transportado de várias maneiras como emblema ou símbolo de várias coisas, a depender das finalidades do contexto. Então, é um tipo muito diferente de relação com essa entidade. Eu estou querendo chamar a atenção para as especificidades do personagem ficcional a partir do momento que a gente tem essa instituição chamada literatura. Eu acho que é algo diferente de Ulisses ou mesmo de Rei Arthur e tantos personagens das narrativas medievais. Né, que eles estavam aí no limiar do lendário, né? E eu acho que a teoria da Amy Thomason tende a fazer uma conflação entre essas duas coisas que não ajuda muito quem está preocupado com as especificidades da ficção, da maneira como ela foi produzida na modernidade. Eu acho que é só esse ponto que eu estava querendo ressaltar. Obrigado, Pedro. André, você quer, não sei, dizer alguma coisa? Felipe, não, está bem. Felipe, okay. Felipe, por favor. Bom, obrigado, professor, pela pergunta do senhor. A resposta curta é sim. Eu entendo, e acho que eu estou começando, né? Eu sou ingressante no mestrado, mas isso está no projeto, porque eu entendo que as propriedades exposicionais mentais são elas que são afetadas no caso da quarta pessoa, né? Eu entendo que o âmbito da quarta pessoa consiste justamente nessas modificações implícitas, né?
e em propriedades disposicionais. E por isso o risco de que a gente passe a substituir relações de quarta pessoa, relações de segunda pessoa de quarta, né? Ou de pressupor que são melhores, ou ainda que são mais objetivas no conhecimento do outro, né? Nessa questão do quantified self, por exemplo, é isso que está em questão. É o autoconhecimento através dos números. Eu acho que é um paradigma, então isso é perigoso. Mas isso e a nossa imersão nas redes altera disposicionalmente as nossas formas futuras, né, de interação social. Eu tenho 2 exemplos que eu citei no meu projeto que eu ainda quero investigar. Um é o conceito de individualismo conectado, né, por esse autor, é um sociólogo chamado Barry Wellman. Não sei se o senhor conhece. O outro é por esse psicólogo, John Suller, que fala que pelo mero ato da gente se colocar nas redes, dinamizando, por assim dizer, as nossas propriedades disposicionais atuais, a gente está sujeito ao efeito de desinibição online, o que explicaria, por exemplo, porque as pessoas ficam mais agressivas ou têm mais... são mais desinibidas em proferir xingamentos, por conta do meio de interação, né? E que envolve estruturalmente a dinâmica da quarta pessoa. Não sei se eu respondi o senhor. Eu ainda tenho que investigar essa parte, mas sim. Ok, obrigado. É a resposta que eu esperava. Okay. Obrigada, filho. Obrigada, gente. Samara. Oi, eu queria agradecer a mesa. Queria fazer uma pergunta para o Anderson, ele ainda está aí? Gente, desculpa, Samara e Federico. Já vai finalizar? Não, Mariana, desculpa. Vocês estão coordenando, mas já são 20 para a 1 e nós temos muito pouco tempo para almoçar. Anderson, coloca seu e-mail então aí para mim. Isso, eu mesma abri mão da minha pergunta por causa disso. Então, eu sugiro que a gente encerre os trabalhos, se eu puder fazer essa sugestão, gente. Tá bom. Ok, minha sugestão... Tá. Samara, você pode enviar sua pergunta Sim, para ele podia e-mail? escrever o e-mail aí. Eu Okay. pego depois, então. Tá bem, obrigada, então. Obrigado. Ok. Obrigado a todos e a todas, né, por essa parte. Então, vamos encerrar. E nosso próximo painel é às 14 horas. Ok. Muito obrigada a todas e todos os participantes, especialmente aos apresentadores. Obrigada, gente. Bom almoço. Valeu.